Bem-vindos a mais um treino deste nosso ginásio de fitness emocional. Nós hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos para uma relação saudável. 10 mandamentos que nos permitirão construir e construirmos-nos no sentido de termos relações saudáveis, sejam elas relações de casal ou qualquer outra relação. Vejamos então, vamos ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: saberás reconhecer as tuas emoções e deverás entender o que estas te querem dizer. Ora, neste primeiro mandamento, o que é que nós vemos? Que é fundamental nós entendermos-nos para depois podermos entender o outro. Mas é também fundamental que nós nos entendamos, porque temos todos também a expectativa, não é? De que o outro nos entenda. E a pergunta que fazemos é: se nós não nos entendemos, como podemos esperar que os outros nos entendam e mais, como é que podemos esperar entender o outro? É fundamental então que compreendamos aquilo que estamos a sentir e, sobretudo, sabendo que uma emoção é um GPS que nos impele para a ação, temos que saber o que é que aquela emoção está a dizer sobre nós e nos está a pedir para fazer. Grande mandamento, este primeiro. Saberás reconhecer as tuas emoções e deverás entender o que estas te querem dizer. Segundo mandamento: não utilizarás críticas, julgamentos ou juízos de valor na tua linguagem. Já falamos sobre isto antes e eu falo muito sobre isto, que as críticas, os juízos de valor, as comparações, os julgamentos são agressões. São agressões que nós fazemos ao outro de forma subliminar, de forma subreptícia. Isto quer dizer, sem que sem que seja ostensiva a agressão, ela vai ali velada no meio das nossas palavras. Até parece que estás a dizer, e é isto. Então, o que eu digo aqui é, qualquer, qualquer linguagem que seja agressiva ou ofensiva tem como base o medo. Tem como base o medo. E o que acontece é, quando eu não consigo gerir o meu medo, quando eu não consigo cumprir o primeiro mandamento e saber o que é que aquele meu medo me está a querer dizer, eu utilizo a crítica, o juízo de valor e o julgamento como uma ofensa, não é? Como uma ofensa sem que talvez até disso eu me aperceba, mas utilizo para me defender. Como eu estou com medo, não é? Sinto que de alguma forma estou em perigo e utilizo o ataque através da minha linguagem. Portanto, banir críticas, julgamentos e juízos de valor é mais um passo extraordinário para se conseguir uma relação saudável. Este segundo mandamento. Terceiro mandamento: aceitarás as vossas diferenças e aprenderás a respeitá-las. É óbvio que aquilo que nos atrai no outro é aquilo que o torna diferente. Mas quando eu digo atrair é quando eu olho para quando eu respeito um ser humano tal como ele é, quando eu gosto de um ser humano tal como ele é, seja um filho, um amigo, um companheiro de trabalho, o nosso companheiro de vida, quando eu gosto daquele ser humano, eu tenho que o aceitar tal como ele é. E a garantia é que, em algumas coisas, ele vai ser diferente de mim, se não em muitas. Quando nós não nos aceitamos a nós próprios, quando nós temos dificuldade em aceitar a nossa própria diferença, o que é que nós queremos? Que todo o mundo seja igual a nós. E este é o primeiro passo para destruir uma relação, ou até para nem a conseguir fazer-se ingrar. E o importante é percebermos que na diferença reside a riqueza, que aquilo que o outro tem pode ser complementar àquilo que eu tenho e daí pode-se fazer muito. Mas mais, é importante respeitar a diferença do outro, porque ao respeitar a diferença, respeitamo-lo. Nós não conseguimos respeitar alguém quando dizemos: "Hum, ok, tu és assim, mas devias ser assado. Ou não devias fazer isto, ou não devias ser assim." O que nós estamos a dizer é: eu não te aceito tal como és. E isto não é sinal de respeito. Portanto, em qualquer relação, mesmo que seja uma relação com o filho,
Reparem que os pais tentam muitas vezes mudar os filhos, mesmo que seja uma relação com o filho, nós devemos tentar aceitar, compreendê-los, aceitar e respeitar aquilo que eles são. Terceiro mandamento: aceitarás as vossas diferenças e aprenderás a respeitá-las, porque nós muitas vezes temos que fazer esta aprendizagem. Quarto mandamento: não exigirás do outro aquilo que não estás disposto a dar-te a ti próprio. Isto é muito interessante. Reparem, quando eu não estou disposto ou disposta a dar-me aquilo que eu sinto que preciso, quando eu não tenho fitness emocional, quando eu não faço uma gestão emocional eficiente, normalmente eu cobro isso ao outro. Cobro e utilizo manipulação. Estas são estratégias. Se eu sinto que não estou bem na minha companhia, não é? Porque ainda não aprendi a estar, ainda não aprendi a valorizar-me o suficiente para gostar de estar comigo, o que é que eu faço? Cobro ao outro. Cobro o quê? Cobro o facto de ele não me ligar, cobro o facto de ela não querer jantar comigo, não querer estar comigo. Eu cobro. E nestas cobranças, muitas vezes utilizo a manipulação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a dar-nos a nós aquilo que nós próprios precisamos. Portanto, este quarto mandamento, não exigirás ao outro aquilo que não estás disposto a dar-te a ti própria, é fundamental. Quinto mandamento: encararás a vossa relação como algo mutável e em constante evolução, e por isso investirás nela regularmente. O que é que isto quer dizer? Qualquer relação, eu estou aqui, a outra pessoa está aqui, mas aqui, conosco, não é? A junção dos dois é uma relação, uma entidade externa a mim e a essa pessoa, isto é, uma terceira entidade. A melhor forma de investir na relação é eu investir sempre em mim, ou estar em constante investimento. Porquê? Porque se eu sei que o mundo muda, se eu sei que eu estou em constante evolução, é óbvio que a minha relação ou as minhas relações vão estar em constante evolução. Isto é mais que óbvio. Portanto, aquelas frases que muitas vezes ouvimos, porque tu de antes fazias, porque tu de antes eras. Isto é um absurdo. Isto é, na verdade, nós querermos aprisionar-nos e aprisionar o outro a uma realidade que não existe porque é passado. Então, o que é que eu posso fazer para pôr em prática este mandamento, que é encarar a nossa relação como algo mutável, em constante evolução e por isso investir? Para mim, é este processo de autoconhecimento permanente. Saber quem sou e como estou a ser. Saber o que quero e o que me move a cada momento. O que me faz bem e o que não me faz bem. E neste processo, conforme eu me vou conhecendo, eu vou conseguindo estabelecer limites. E por isso, investir cada vez mais dentro daquilo que são os limites que eu considero que são válidos ou benéficos para mim e para as minhas relações. Por isso, é importante percebermos que nada é estanque, nada fica como sempre foi, tudo vai mudar. E isso gera a necessidade de evolução e adaptação permanente. A vida é constante mudança e esta é a certeza que nós temos. Por isso, o quinto mandamento de investir regularmente na relação, porque ela está sempre em mudança e evolução. Vamos ao sexto mandamento. Sexto mandamento: verás todos os problemas apenas como situações à espera de serem resolvidas, à espera de uma resolução. Aqui nós percebemos o quê? Que só o facto de nós encararmos o problema não como um problema, mas como uma situação que tem que ser resolvida ou que vamos resolver, muda o nosso mindset, a nossa forma de ver a questão. Já olhamos para ela e já dizemos assim: não, isto não é um problema, isto é uma questão que eu preciso de resolver. E quando eu vejo a questão, não é, como um problema, parece uma coisa enorme na qual eu estou envolvida e fico sugada, fico ali a remoer emocionalmente naquela densidade emocional que não me permite ver mais além. Quando eu encaro, não é, o problema como uma situação
que precisa de ser resolvida, eu já estou com foco no futuro, eu estou com foco na resolução, eu estou com uma atitude muito mais proativa e muito menos reativa. E nós já vimos que uma coisa, quando eu vejo um problema, posso ter a tendência para reagir. Mas quando eu vejo a situação à espera de resolução ou tenho que procurar uma resolução, o que acontece é que eu fico numa perspectiva de resposta. Proativamente eu tento encontrar uma resposta. E obviamente que isto gera muito menos conflitos, obviamente que isto caminha para uma concertação e para encontrar uma solução que seja benéfica para ambos. Mas disso falaremos um bocadinho mais à frente. Então, este sexto mandamento, perdão, verás todos os problemas apenas como situações à espera de resolução, predispõe-nos para a resolução. E, nisto, deixamos de estar a ser consumidos pelas emoções que possam estar a ser geradas na situação. Há uma alienação que nos permite foco. Ok, isto está a acontecer, mas precisa de ser resolvido. Então, o que é que eu tenho que fazer? E agora vem o sétimo na sequência deste, que é: aprenderás a fazer as perguntas certas e assim encontrarás as respostas que necessitas. Claro, porque se eu fizer as perguntas erradas, eu vou ter as respostas erradas. Se eu perguntar numa situação em que precise de ser resolvida, não é? E se eu disser, mas porquê é que isto me acontece sempre a mim? Eu só vou ter respostas a explicar-me porque é que isto me acontece a mim. E a pergunta é, isto serve-me de algo para a resolução? Nada. Nada. E se eu perguntar, mas porquê que ele é sempre assim e faz as coisas sempre desta maneira? Também não adianta nada. Então, há uma certeza que se eu fizer as perguntas certas, eu vou ter as respostas certas. E o melhor é pôr o foco em mim. Porquê? Porque sou eu que tenho o controle sobre mim. Eu não tenho controle sobre o outro e o outro não tem controle sobre mim. Então, para eu mudar o mundo, para mudar uma realidade, para resolver algo, eu tenho que agir sobre mim. É sobre mim que eu tenho o autocontrole, certo? Então, o que é que eu posso perguntar? O que é que eu posso fazer para resolver esta situação? O que é que está ao meu alcance? O que é que eu não estarei a ver? O que é que eu preciso de aprender? Não é? Terá sido justa a minha atitude? Estarei a fazer a coisa certa? E uma pergunta que eu me faço sempre: qual é? Porque às vezes o problema ou a questão parece muito grande. Muito grande. E é difícil ver uma solução. Então eu faço uma única pergunta: o que é que eu tenho que fazer agora? Agora o que é que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo certo? E é importante perguntar qual é o passo certo, não é qual é o próximo passo, pode haver muitos. Qual é o próximo passo certo que eu posso dar? O que é que eu posso fazer agora? E eu normalmente consigo ter a clareza para ver o passo. E depois a seguir aquilo vem outro. Portanto, às vezes em vez de pegar no elefante e tentar perceber como é que, aliás, costuma-se dizer isso, como é que se come um elefante? Aos pedacinhos. Portanto, é assim, nós temos que pegar, não posso resolver isto tudo hoje, não, mas hoje posso fazer algo. O quê? Este é o sétimo mandamento para uma relação saudável. Aprenderás a fazer as perguntas certas e assim encontrarás as respostas que necessitas. Oitavo mandamento. Serás sempre a tua melhor versão, a tua versão mais autêntica e genuína, mesmo que isso te torne vulnerável. É óbvio que quando nós somos autênticos e genuínos, somos mais vulneráveis. Porquê? Porque expormos-nos tal como somos, sem capas, sem filtros, sem máscaras, nos torna mais vulneráveis, porque abrimos-nos para o outro. Mas é preciso perceber que só quando somos vulneráveis, ou, não é? Porque somos autênticos e genuínos, é que nós somos capazes de nos relacionar com o outro. Reparem, quando fazemos jogos, sejam os jogos o que forem, quando fazemos um jogo de estou aqui a fazer de conta que sou eu, ou estou aqui a pensar neste outro, nós, o que é que acontece?
Acabamos por nos relacionarmos uns com os outros de forma muito pouco autêntica e genuína. De forma pouco autêntica e genuína. E o que é que acontece? Não se cria relação. Não se cria relação, porque é este a fazer de conta que se relaciona, que é este, não é? A fazer de conta que se relaciona com este, que é este. Isto quer dizer o quê? Eu com a minha máscara estou aqui a fazer de conta que sou uma coisa e a fazer de conta numa relação. Não há relações de faz de conta. Não é possível haver relações de faz de conta. Uma relação de faz de conta não há relação. São duas pessoas a pensar que estão nela, mas não estão. Portanto, a vulnerabilidade, o aceitarmos a nossa vulnerabilidade, permite-nos ter conexão com o outro, permite-nos criar uma relação verdadeira e saudável. Portanto, diria, serás sempre a tua melhor versão, a versão mais autêntica e genuína, mesmo que isto te torne vulnerável. Este é o nosso 8º mandamento. 9º mandamento. Aceitarás que numa relação a liberdade é o berço da confiança e que uma não existe sobre a outra. A minha liberdade é fundamental, não é? Para que eu seja quem sou. Se eu não aceito o outro tal como ele é, se eu não aceito o outro tal como ele é, como posso eu dar-lhe liberdade para ser? E reparem, se eu não me sinto livre, eu não consigo dar. Se eu não me sinto livre, eu não tenho a capacidade para ser eu. Não tenho a capacidade para ser autêntica, não tenho a capacidade para ser genuína e não tenho a capacidade para dar tudo aquilo que tenho dentro de mim, porque eu só posso dar quando eu não tenho medo. Porque quando eu tenho medo, eu fecho-me e quando não há liberdade, há medo. Portanto, quando não há liberdade, há medo, e aí é que aparece o quê? Aparecem os ciúmes, ou aparece a sobreproteção, ou aparecem as manipulações. Vemos, por exemplo, no caso de pais e filhos, a superproteção ou a sobreproteção é medo da perda. É um vazio existencial que há nos pais que faz com que absorvam a liberdade do filho de uma forma camuflada, é proteção. Com os companheiros, não é? Acontece muitas vezes isso, esta manipulação ou o facto de não darem liberdade através de um medo extremo que é o ciúme. O que nós podemos fazer é perceber que a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. E é importante nós termos a noção de como está feita esta divisão. De como está feita esta divisão. E por isso é fundamental que nós saibamos respeitar a liberdade do outro, mas também que saibamos respeitar a nossa liberdade. E esse é o berço da confiança, é o berço da autoconfiança. Quando eu respeito a minha liberdade, eu estou a respeitar, estou a gerar autoconfiança. Quando eu respeito a liberdade do outro, eu permito-me confiar nele e digo-lhe, eu sou de confiança. E agora vamos ao 10º e último mandamento. Terás sempre como objetivo das tuas ações o bem comum, agindo sempre da melhor forma para os dois. E isto é importante, porquê? Porque se nós temos uma relação, né, e uma relação são dois caminhos que andam em paralelo, e eu estou a dizer, vou fazer isto eu, vou só investir em mim, o que eu estou a fazer é, neste caminho, a desviar-me. E a dada altura, não há convergência possível. Não há convergência possível. Então, quando eu ajo em prol de um bem comum, eu estou a dizer, aqui eu sou mais do que eu. Aqui sou alguém que cuida de uma coisa que é maior do que eu, que é a relação. E nestes casos ajuda muito ter esta perspectiva perante a vida, porque às vezes nós até podemos ter razão. Mas o que nós queremos não é ter razão. O que nós queremos é plenitude na relação, o que nós queremos é um amor condicional, o que nós queremos é um entendimento, o que nós queremos é paz, é satisfação, é bem-estar.
E isto é muito mais, mas muito mais do que ter razão. Isto é ter a sabedoria, é ter necessário, o fitness emocional necessário para criar uma relação saudável e autêntica. E agora eu lanço-vos um desafio, não é? Este é o nosso treino. E o desafio é pegar nestes 10 mandamentos e vermos quais são aqueles que nós temos mais dificuldade em implementar. E, depois de diagnosticarmos aqueles que nós temos mais dificuldade em implementar, treiná-los. Escolher uma relação concreta onde nós vamos treinar aquele mandamento e situações concretas e fazermos disso ponto de honra. Porque há uma coisa importante, é que os 10 mandamentos têm que coexistir. Isto é, a relação torna-se saudável quando eles são cumpridos na íntegra, os 10. Faltando um, não temos relação saudável. Portanto, passo a passo, mandamento a mandamento, nós vamos inventariando e vamos vendo onde temos dificuldades. E vamos fazer disto um treino diário e consistente. Eu espero que este treino vos possa ser útil e que permita criar muitas, muitas relações saudáveis. Sobretudo a relação que nós temos connosco e depois, óbvio, vamos conseguir criar relações saudáveis com muitas, muitas pessoas. Fiquem bem, um abraço e até sempre.